Vou até colocar à disposição aqui dos campinhos, porque os clubes só divulgaram os gols, né? Saíram 5 gols nos 2 primeiros tempos e um gol de pênalti só no último tempo. Então, os jogadores que atuaram nesses últimos tempos, a gente não viu praticamente nada ou nada deles aí nesse vídeo que foi divulgado. Mas a gente fez aqui uma artezinha com as escalações do Leonardo Jardim. Esse aqui foi o primeiro time, tá? E aqui a gente não vai falar que está exatamente nessa tática, viu, gente? Mas foram esses jogadores aí. O Cássio no gol, o Jonathan e o Gamarra na zaga, o William e Vidalba nas laterais. O Wallace e Matheus Henrique como volantes, aí tinha Wanderson, Dudu, Caio Jorge e Gabigol. Até pelo primeiro gol que a gente vê, né, que é o Caio Jorge fazendo uma jogada pela esquerda e um passe muito bom, né, para o Dudu em velocidade chegar ali e finalizar na saída do goleiro. Parece que foi mais ou menos isso, né? Uma dupla de ataque com o Caio mais à esquerda, o Gabigol mais à direita. Vocês acham que o time titular é próximo disso? É esse time? Tipo, o próprio Matheus Pereira ali é banco? Talvez esse seja o time do nosso treinador para a estreia? Com exceção talvez do Gamarra, né, que o Fabrício Bruno volta a ser titular dessa equipe, aparentemente sim, tá? Eu acho que o Cruzeiro, não sei se ele tem como plano inicial o Matheus Pereira ser o titular dessa equipe, mas talvez pouca ou pouquíssimas mudanças. Eu acho que é um time que vem jogando junto nos jogos treino, acho que é muito em função desse ganho de entrosamento, o ganho da confiança também. A escolha pelo Wanderson acho que vai se afirmando também de ser um jogador onde o único jogador, né, que teve ali o consentimento do treinador, e por ser também um jogador que tem boas variáveis, pode jogar pelo lado direito, ora pode jogar pelo lado esquerdo, isso vai em algum momento também de acordo com o adversário, naquilo que pede o jogo, acho que vem se afirmando aí. E vejo com bons olhos, tá? Vejo com bons olhos. É claro que tem muita coisa que ainda pode melhorar, mas tem pontos positivos também. Acho que nesse momento vale a pena a gente ressaltar esses pontos positivos. Tem alguns pontos aí, viu, Caramujo? Antes, só passando aqui, foi o Jean Carlos, deixa eu ver aqui, o Jean Carlos Silva, descartado pela torcida, não, falando do Vidalba, queimado por você. E quem falou também o Jonathan, descartado pela torcida, não, queimado por você. Agora o Vidalba virou uma unanimidade de um jogador que todos da torcida gostariam no elenco. Eu não queimei o Vidalba e se tivesse Foi queimado, você, Patrick. Foi é, você, Patrick. Você é o culpado. Não é o jogador, não. É você, Patrick. Ah, não, gente. exatamente. E eu ainda assim, o Caramujo, tanto em relação ao Wallace e ao Vidalba, sempre tem feito o trabalho, principalmente no canal Cruzeiro Querido, de pedir à torcida para não descartar totalmente esses jogadores que já demonstrou em algum momento que pode nos ajudar, né? E, então é bom ressaltar, eu não sei se o Jean Carlos me confundiu com alguém, eu não fui esse que queimei o Vidalba, não pedi ele como titular também não, mas eu não descartei o cara como muitos fizeram não, mas está tudo certo, espero que ele continue nos ajudando e agora como lateral esquerdo. Alguns pontos, Caramujo, eu, Patrick, por exemplo, gosto mais do Lucas Romero hoje do que o Wallace, lógico que o Wallace tem uma capacidade até mais técnica e pode, logicamente, virar esse titular do Cruzeiro, mas ainda eu não vi ele em jogos oficiais, mas nos treinamentos o Jardim talvez já tenha identificado que ele tem desempenhado melhor que o Romero e está tudo certo. Outro também que a gente tem que fazer o trabalho de ter paciência, porque se ele conseguir demonstrar e atender aquela expectativa no qual ele veio, vai nos ajudar bastante e eleva a estatura desse time, né? Tirando o Gamarra, como a Amanda falou, o Fabrício Bruno é o titular da zaga, apesar que hoje o melhor da zaga é o Jonathan Jesus e não é o Fabrício Bruno. O Matheus Pereira é titular dessa equipe, né, gente? Não tem jeito. Eu não vejo o Cruzeiro numa formação ideal sem o Matheus Pereira aí. E aí acho que hoje, apesar de gostar mais do Caio Jorge, na visão do treinador, o Caio Jorge seria o jogador a sair para a entrada do Matheus Pereira. Aí a disposição tática teremos que ver nos jogos oficiais aí do Leonardo Jardim, quando tivermos, né, capacidade de identificar isso. Porque o Wanderson é o único jogador desse elenco no qual ele pediu e, pelo menos naquilo que temos visto, chegou já desempenhando bem. Então, tirando o Gamarra aí por causa da ausência do Fabrício Bruno, que não viajou, a outra aí, a entrada talvez é o do Matheus Pereira. Talvez não, certeza, pelo menos daquilo que eu imagino, que o Matheus Pereira é titular nessa equipe. E eu acho que seria no lugar do Caio Jorge, mesmo preferindo ver o Caio Jorge ali, que eu gosto demais do atacante do Cruzeiro, viu, Caramba?
Tem gente falando aqui que, na verdade, não foi você não, Patrick. Foi eu, tá? Que derrubei o Vidalba aí. Então, tá bom. Se foi eu, gente. Mas vamos lembrar, tá? Nós damos opiniões. Jogadores jogam futebol. Se o jogador não joga futebol, a culpa é dele, não é nossa, não. Tá bom, gente? Vamos lembrar desse detalhe. E você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer aqui, Patricão, que é onde o Matheus Pereira poderia entrar nesse time aí? Quem sairia? Você falou que acha que sairia o Caio, né? Você tá mais ou menos nessa aí, Amanda? Ou, sei lá, Matheus Pereira banco ou sai outro jogador? Olha, eu confesso para você que eu não consigo enxergar, apesar de ser o Matheus Pereira um dos jogadores mais técnicos que o Cruzeiro tem, ainda talvez precise provar ao Leonardo Jardim que ele, estando como titular, venha acrescentar nesse primeiro momento do Cruzeiro. Hoje eu não consigo enxergar o Matheus Pereira como um titularíssimo dessa equipe. Eu vejo talvez o Cruzeiro querendo proteger um pouco mais o sistema defensivo, até porque é uma das maiores ineficiências do Cruzeiro, esse setor defensivo, e talvez dando um pouco mais de liberdade do meio para frente, com essa disposição que nós estamos vendo aqui, né? O Dudu pelo lado esquerdo, o Wanderson pelo lado direito, e 2 jogadores ali como referência do ataque. Eu não sei como está sendo o dia a dia, claro que a gente não tem acompanhado os treinamentos, mas hoje eu não consigo cravar, mesmo sabendo que o Matheus Pereira é um jogador diferente tecnicamente, que ele vai ser titular nesse primeiro momento do Cruzeiro, não. Eu acho maravilhoso que a galera fica pegando no pé do Matheus Pereira, né? Chicletinho, não sei o quê, não sei o quê. E quando a gente fala do Matheus Pereira ser banco, teve um monte de mensagem aqui, ó. O André Luiz, por que o Matheus Pereira não seria titular? Aí o Will, Matheus Pereira não ser titular é loucura, nosso maior e melhor ativo. Teve mais mensagem aqui agora também, o Vitor Gonçalves. Matheus Pereira, banco para deixar Gabigol e o Caio Jorge, que também não marcam. É isso, gente. A verdade é que, para mim, Matheus Pereira, ele precisa ser titular desse time, tá? Eu não sei. Eu acho que o mais fácil de tirar aí é o nosso querido Caio Jorge, até porque os 2 jogos do Caio Jorge esse ano foram bem ruins, né? Então eu acho que o Wanderson e o Dudu oferecendo essa velocidade pelos lados é um negócio bem interessante, até para casar com a ideia do Matheus Pereira, e aí o Matheus Pereira e o Gabigol com um pouco mais de liberdade, né? O Matheus para circular, o Gabigol para jogar mais perto do gol. Eu acho que seria a melhor forma, mas vamos ver, né? Vamos ver como que o Léo Garden organiza isso aí, porque daqui a pouco tem Dineno, o Bolassi não pôde jogar essa partida treino, né? É um outro jogador que estava sendo utilizado nessa função de atacante também. O Igor Kaufmann até falou, esse esquema de 4-2-4 é um 4-4-2 com variações, né, Igor? Mas assim, o Mônaco lá, bom do Leonardo Jardim, jogava mais ou menos assim, né? Nesse 4-2-4 também. Então, assim, não dá para a gente cravar como que foi o desenho tático da equipe, porque a gente não viu, né? Então, é isso aí só depois do jogo contra o Red Bull Bragantino que a gente vai ter um pouco mais de clareza. O Alan Vitor perguntando, cadê o Fabrício Bruno? Ele foi liberado para questões pessoais, Alan, então ele não viajou ao Rio de Janeiro, tá? Mas deve participar dos jogos treino dessa semana normalmente. O Eduardo Carvalho falou que o time é esse aí mesmo. Fabrício Bruno é uma certeza e o Matheus Pereira, talvez. Sobre o Vidalba aqui, o Vinícius Silva lembrando que ele é lateral de origem, verdade. E o Gomes falando que, na realidade, não existe a posição de origem dele no Cruzeiro. O Vidalba é terceiro zagueiro pela esquerda. Nós não usamos 3 zagueiros. Faz até mais sentido ele ser lateral do que zagueiro. O Gomes, só informação, tá? Isso não é opinião, não. O Vidalba ele só foi terceiro zagueiro pela esquerda no Argentinos Júniors, com o Milito, que foi técnico do Atlético Mineiro. A carreira toda, todos os clubes anteriores, ele era lateral mesmo. Ele não era terceiro zagueiro pela esquerda, ele era lateral esquerdo. Aí ele virou terceiro zagueiro pela esquerda, aqui no Cruzeiro, que ele começou a jogar como zagueiro em dupla de zaga, e agora o Leonardo Jardim parece inclinado a usá-lo na posição de origem, tá? A posição de origem dele é lateral esquerdo mesmo, tá bom? Apesar de já fazer alguns anos, né, Caramujo? Mas quando o Vidalba era mais novo e conseguiu chegar na seleção argentina de base, ele chegou como lateral esquerdo, como você disse, sua carreira toda, antes do Milito no Argentino Júnior, foi construída como lateral esquerdo. O Emerson, acho que é válido também a gente falar aqui, principalmente aos torcedores, que essa primeira disposição talvez não seja algo concreto do Cruzeiro, né? Do Leonardo Jardim.
as variações elas vão acontecer, isso com base também nos adversários. Acho que é importante também a gente ter escutado o Leonardo Jardim falando sobre o calendário com muitos jogos, um curto prazo de tempo, onde novas variações elas vão acontecer, novos jogadores vão entrar nessa equipe. Isso é até uma forma estratégica também do Leonardo Jardim, de poder variar, né, posições, variar também o nome dos jogadores, a disposição dos jogadores. Muitas vezes nós pedimos, né, que o Cruzeiro possa desempenhar muito bem, independente da competição, mas a gente sabe também que desempenhar muito bem, muitas vezes, leva-se em consideração a parte física dos jogadores, né? Então, muitas vezes é difícil a gente cravar ser uma equipe titular sem nenhum tipo de mudança, né? Não, pelo contrário, acho que uma das maneiras de manter o desempenho em alta é você conseguir variar jogadores para que eles possam fisicamente entregar aquilo que é preciso durante as partidas, mas essas mudanças elas vão acontecer. E o Leonardo Jardim falou sobre isso, né, depois desse jogo treino contra o Botafogo, que essas variações elas devem acontecer, é um calendário muito ajustado, com um prazo muito curto de recuperação entre um jogo e o outro jogo. Então, se em algum momento a gente vê que o Matheus Pereira eventualmente não vai aparecer na equipe como titular, ou o Lucas Romero não vai aparecer como titular, não quer dizer que o treinador não esteja enxergando o melhor para o Cruzeiro. Muito pelo contrário, né? Acho que é estratégico a maneira do planejamento dele, pensando que o Cruzeiro terá pela frente aí muitos jogos num prazo muito curto, e ele precisa manter o desempenho da melhor maneira dessa equipe. Perfeitamente. Gente, sobre a questão aí dos times, a Amanda citou bem ali as variações, e só para colocar aqui para você, para ficar bem mais visível, né? O segundo momento, né? Porque foram 4 tempos de 30 minutos. No segundo momento de 30 minutos, esse aqui foi o time do Cruzeiro, que é basicamente o primeiro, só que no meio da atividade saiu o Vidalba para a entrada do Marlon. Por isso que eu botei ele de quebradinha ali. E aí o Marlon, inclusive, que a gente tem a jogada do gol do Botafogo, que o rapaz dribla o Marlon ali e o Igor Jesus faz o gol, tá? Então, o segundo time do Cruzeiro foi esse aí. Nesse momento, a atividade estava 3-2 para o Botafogo. Aí a gente teve uma mudança muito grande, esse aqui foi o terceiro time. E aqui a gente vê uma equipe reserva, e eu confesso que esse quarteto ofensivo aqui, eu não tenho a menor ideia como é que estava configurado, tá? Porque esse período, inclusive, acabou 0-0, então, o que aconteceu? Não sei, não tem nenhuma imagem mostrando. Mas aí o Léo Aragão foi o goleiro, o Jonathan e o Gamarra seguiram como zagueiros nesse primeiro momento. Fagner na lateral direita, para quem disse aí que não viu o Fagner, ele jogou 60 minutos, tá? O Fagner na direita e o Marlon foi o lateral esquerdo nesse primeiro momento. A gente pode dizer que o Vidalba jogou uns 45 minutos na lateral, depois o Marlon jogou uns 45, certo? E aí a gente teve Lucas Silva e Lucas Romero como dupla de volantes, acho que o Romero ficando mais, e esse quarteto, Christian, Eduardo, Lautaro e Marquinhos. Como que vocês acham que ficou esse Cruzeiro aí? Era 3 volantes com o Christian ali mais recuado? Talvez o Eduardo de falso 9? Como que vocês acham que foi isso aí? Até pelos lances, Caramujo, eu vi em alguns momentos ali, e na verdade do gol, o Eduardo caindo um pouco ali pela esquerda, na hora da retomada daquela bola que o Lautaro sofre o pênalti, mas ali era uma questão do Cruzeiro subir na marcação, né? Mas talvez seria o Marquinhos pelo lado direito, o Lautaro como centroavante, o Eduardo um pouco mais para a esquerda, e essa trinca de meio de campo, né? O Romero ficando mais, aí o Lucas Silva fazendo o lado esquerdo e o Christian pelo lado direito, né? Acho que pode ser essa configuração no 4-3-3 e talvez, né, mudando ali de posição, o Eduardo vindo um pouco pro falso 9, dependendo do momento da partida, o Lautaro caindo um pouco pela esquerda, mas eu vejo um 4-3-3 com o Romero ficando mais e o Christian e o Lucas Silva ali nessa trinca de meio de campo e o Lautaro como centroavante, né? Pelo menos eu imagino que foi assim, viu, caramba? É a mesma coisa que eu imagino. O Eduardo caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, centralizando um pouco mais o Christian também, até pelas características dos jogadores, né, nos faz acreditar que seja isso. Agora, é importante também que são jogadores em que a gente pode ver que podem ser utilizados em mais de uma posição, e isso para o treinador é ótimo, né? É claro que vai ter sempre uma posição em que o jogador desempenha melhor, mas ser um jogador versátil hoje para aquilo que se tem do futebol brasileiro é algo que chama atenção para os treinadores.
Então a gente vê o Eduardo caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, pode ser jogado também centralizado. Ele no Botafogo jogou como um centroavante em determinado momento, na ausência do Tiquinho, né? Ele era o homem referência do ataque da equipe do Botafogo. Em algum momento no Cruzeiro isso pode acontecer. O Lautaro, mesmo que possa jogar centralizado, é um jogador de lado de campo também, e isso para o treinador pode fazer a diferença. É claro que a gente não pôde acompanhar, mas por característica dos jogadores, eu tenho certeza que em algum momento eles foram testados em mais de uma posição, o que chama atenção também para o Leonardo Jardim. E é uma variação, né? A Amanda falou que o Caio Jorge, na entrevista no treino aberto de quinta-feira, quer dizer, na sexta-feira, falou, né? Tem vezes que eu jogo como segundo atacante ao lado do Gabigol, tem vezes que eu viro como se fosse um terceiro atacante, e é contexto de variações que o Leonardo Jardim traz para esse elenco do Cruzeiro com as características dos jogadores, e provavelmente a Amanda falou muito bem, nesse time aí também o Eduardo, ou o próprio Lautaro e outros jogadores fizeram mais de uma função na mesma partida. Agora chama atenção o Gamarra disputar aí praticamente 3 tempos, né? É um jogador que a gente sabe que é jovem, mas eu não vi outro jogador jogando aí 3 tempos daquilo que aconteceu contra o Botafogo. Talvez o Leonardo também, Jardim. Amanda. Pois é, talvez Sim, eu falo o Jonathan porque já estava no Cruzeiro e talvez nesse primeiro momento ele queira testar com jogadores diferentes, o Gamarra, até para poder pensar naquilo que ele tem como plano individualmente para o atleta, né? Ver como que ele desempenha ao lado do Marlon, como que ele desempenha ao lado do Vidalba e também ao lado do Jonathan Jesus. Então foi algo que me chamou a atenção, sim, por não ser um jogador que já estava aqui dentro do Cruzeiro. E precisa de ritmo também, né? Que ele praticamente não jogou lá no Furacão esse ano. E aí o último time, a quarta equipe, teve aí mais algumas variações, olha lá. Aí sim, trocou a dupla de zaga, tirou o Jonathan e o Gamarra. O Vidalba voltou para fazer o papel de zagueiro nesses últimos 30 minutos. Jogou o Janderson, que é zagueiro do time sub-20 também. Foi mantido o Fagner na direita, o Léo Aragão no gol. Aí entrou o Kaique para fazer a lateral esquerda. Dupla de volantes Romero e Lucas Silva mantidas. E aí a gente teve a entrada do Rodriguinho, né? O Rodriguinho, eu coloquei essa disposição Marquinhos numa ponta, Rodriguinho na outra, porque eu acho que faz mais sentido, né? Mas ressaltando, a gente não tem detalhadamente como o Cruzeiro jogou, porque não tivemos acesso ao jogo. E aí eu acho que faz mais sentido, né? O Eduardo sendo esse terceiro homem ali mais centralizado, mais próximo, e o Lautaro lá no comando de ataque. Lautaro que, assim, quando jogou no comando de ataque, teve dificuldades ano passado, né? Especialmente na finalização, mas no jogo treino sofreu um pênalti. Minha opinião, não foi pênalti. Minha opinião também não foi pênalti, viu, Caramujo? O Lautaro, se fosse um jogo oficial, estaríamos irados com o argentino, porque ele já deu tapa errado, ele não teve aquele poder de conclusão e ele erraria o tapa. Porque ele deu já para a linha de fundo, a bola já iria sair ou o marcador já estava em cima. Eu também não achei pênalti, viu? Não sei, Amanda, o Samu. Agora a gente tem que levar em consideração que o Lautaro tem tido menos tempo de testes em jogos treinos se comparado a outros atletas da linha de frente, né? Então acho que é um ponto também que a gente precisa levar em consideração. Passou pelo reforço muscular, inclusive, né, Amanda? É bom ressaltar isso. Ele ficou um tempo ausente dos treinamentos. E aí é bem colocado isso que você disse. Até em relação a ritmo, né? Sim, a ritmo, a questão do entrosamento também. Tem muitas variações, né, dos companheiros que estão ao seu lado. Acho que isso também faz a diferença nesse primeiro momento, não favorecendo tanto o Lautaro. O que não quer dizer que ele não tenha responsabilidade, quando tiver oportunidade, de encarar da melhor maneira. Mas, como você disse, Emerson, pela disposição aí dos jogadores, são as características mais prováveis, né? É claro que em algum momento isso pode mudar, pode ser intensificado também, e a gente tem que pensar que jogos ou amistosos, como aconteceu, né? Jogos treino ou amistosos, como deve acontecer contra a equipe do Red Bull Bragantino, vai acontecer, são oportunidades desses jogadores ganhar ritmo cada vez mais, mas de mostrar também que tem potencial e que podem ajudar o Cruzeiro nessa temporada. Acho que isso que tem que ser prezado dentro do campo. Os jogadores, em algum momento, eles vão ser o escolhido do treinador, seja como titular, seja entrando no decorrer da partida, e esses tipos de jogos, eles têm que fazer a diferença, eles têm que deixar boas impressões.
E o Rodriguinho, tomara que venha ganhar mais minutagem, né, o Caramujo, porque eu vejo ele ali como um substituto do Dudu, um reserva de imediato pelo lado esquerdo. Acho que perdeu o time o Cruzeiro de usá-lo mais ali naquela posição durante o Campeonato Mineiro, mas quem sabe que o Leonardo Jardim ele possa ganhar alguns minutos aí nessa posição para ver se ele realmente atende à expectativa. Vou falar de mim, daquilo que eu depositei nele quando ele chegou no Cruzeiro. É isso, então deu para cobrir aí, né, as 4 escalações, digamos assim, do Leonardo Jardim.